Pessoal, depois da história inspiradora da Carol, parece que ela tem uns 63 anos já de mercado, né? Muito interessante a forma como ela traduziu, né, e tentou simplificar o mercado. Obrigado, Carol, pela presença. As palestras vão estar disponíveis depois, a gente vai poder aprofundar um pouco mais. Queria convidar agora o Marco Parente, que veio de uma história super legal. A gente se conheceu há pouco tempo, mas é um cara assim que, para o nosso ambiente corporativo, está tentando vencer as barreiras de criar uma aceleradora de startups, uma aceleradora de negócio dentro de uma empresa super tradicional, né? Uma cultura nipônica, japonesa, então super interessante a história, mas não só isso, acho que o objetivo principal de trazer o Marco é contar um pouco da história empreendedora dele também, né? Como ele passou por trancos e barrancos nos últimos anos, e tem muita coisa legal para compartilhar com a gente também. Então, seja bem-vindo, Marco. Bom dia. Vocês estão bem? Tudo bom. Eu não, estou nervoso. Muita gente para falar. Mas eu vou ficar bem daqui a pouco. Eu não sei porque eu não te conheci antes, Carol, só estou conhecendo hoje. Meu carro, meu apartamento, minha casa eu comprei com dinheiro de bolsa. E eu não conhecia isso. Eu me odeio agora. Mas vamos lá. Gente, tudo que ela falou é muito verdade. Eu estou no mercado de bolsa desde 99. Entendo um pouquinho do assunto e é fantástica essa solução. Estou conhecendo aqui hoje, por acaso. O que eu quero aqui, primeiro, fazer um disclaimer com vocês, eu não vou dar informação nenhuma para vocês. Eu quero despertar algumas perguntas na cabeça de vocês. A primeira delas é uma que fica sempre na minha cabeça. As pessoas se apresentam muito, quem eu sou? Nem meu psicólogo descobriu ainda, então eu não consigo falar para vocês quem eu sou. Mas eu vou dividir um pouquinho do por onde eu andei durante esse tempo. Minha história começa de uma maneira bastante curiosa. Em 85, começaram a chegar os primeiros computadores no Brasil. E minha mãe tinha uma escola de datilografia. Depois procurem na Wikipédia o que é datilografia, muitos de vocês talvez não saibam. E ela comprou um computador, porque ela entendeu que aquilo de alguma forma ia revolucionar o mundo. E ela precisava estar ali. Mas em 1985, vocês acham que quem operou esse computador? Ninguém. Né? A gente não tinha material em português. Google. Oh, meu Deus do céu, Google? Não tinha. E um belo dia, moleque, 8 anos de idade, eu achei aquela caixa lá num quartinho, fui lá, abri aquilo, liguei. E ela chegou da rua, viu, e eu falei, agora complicou para mim. Mas não, ela falou o seguinte, vamos agora numa Saraiva, a gente foi, e ela comprou um livro chamado Basic no TK90X, que na inocência dela era o básico do TK90X, mas não, era uma linguagem de programação. E eu comecei a programar com 8 anos de idade. Uns 2 anos depois eu conheci um outro cara que me falou, cara, você não precisa fazer tudo isso, existem programas prontos que você pode usar. Olha que fantástico, eu programei um software antes de saber que existia software pronto. Depois disso, eu já programava e fui, de certa forma, influenciado por alguns professores. Fiz ETESP, processamento de dados. Trabalhei na USP, no Instituto de Eletrotécnica e Energia. E vocês se lembram do apagão? Eu tenho uma parte de culpa nisso. Eu tenho pelo seguinte, fui contratado pela USP para fazer o sistema de balanço energético interestadual. E eu não terminei, eu saí antes de terminar, então tem um pouquinho de culpa. Também eles me pagavam R$110 por mês. Porra, queria o quê, né, cara? Não dava para eu pagar minha conta de luz com isso. Fui trabalhar na Microstore. A Microstore é uma empresa de manutenção que faliu e não me pagou, depois de falir. Fui trabalhar na Belfort System, que faliu e não me pagou. Fui trabalhar na Milanese, que faliu, mas me pagou. Ufa. E a Belfort System é um caso de inovação que eu queria trazer para vocês, dentro da minha experiência. Em 96, ela criou um sistema que você escolhia peças para a sua linha de produção e disparava a cotação para diversos fornecedores. Se você olhar isso hoje, é ridículo. Mas em 1996, ela fez isso sem internet, via fax. Um negócio de louco. Depois os caras respondiam o fax com o número da cotação, você registrava no sistema, e esse negócio era fantástico.
E por que faliu? Ela não prestou atenção numa coisa. O catálogo de produtos só cabia dentro de um CD-ROM. E ninguém tinha CD-ROM na época. Inovador, um negócio que trazia benefício para todo mundo, mas ela esqueceu de falar com o cliente. E não se tocou que, por falta de um hardware, que hoje em dia já é obsoleto, essa ideia não foi para frente. Mas é uma ideia boa, porque muitas pessoas fazem isso hoje e ganham dinheiro. Então, foquem no seu cliente. Se vocês querem inovar, foquem no seu cliente. E depois de ver tanta gente falir, obviamente, jovem, sou o dono do mundo, esses caras fazem tudo errado, eu vou fazer certo. Fundei uma empresa chamada CT Visual Signs, e eu descobri que eu também fazia errado, porque aí fui eu que fali ela no ano seguinte. Falei, caramba, cara, a vida é estranha, né? Mas vamos lá, vamos tentar aprender mais um pouco. Na GD Processamento de Dados, eu tive uma experiência também muito bacana, porque o business do cara era valor agregado total. Ele tinha uma agência do correio no andar de baixo, tinha impressoras de grande porte num outro andar, tinha uma equipe de processamento de dados. Então, exemplo, clientes que emitem muitos boletos de cobrança, como a sua operadora de TV a cabo, mandava uma cópia do banco de dados para ele, e ele entregava o boleto impresso na casa do cliente. Ganhava muito dinheiro com isso. Inovador? Não, mas com bastante resultado. Então, é outra coisa para se prestar atenção no momento que você vai inovar e fazer uma coisa nova. Você realmente está gerando valor naquela cadeia que você faz? Será que o pico da tecnologia é de fato inovação? Ou inovar é pegar um problema que todo mundo tinha e ele resolveu num único prédio a baixo custo? Depois eu saí e fui para Puffs. Puffs, Gemini, de indústria de brinquedo. Um lugar muito legal de trabalhar, gente, é muito bacana trabalhar com brinquedo. E lá foi quando foi, deixa eu lembrar, 98, eu conheci o que as pessoas hoje chamam de desenvolver o seu cliente. O dono dessa empresa não sabia que ele estava fazendo isso, que hoje iria ser usado, mas ele fazia isso muito bem. Vocês já pensaram o que envolve de pesquisa você montar uma linha de brinquedo para que uma criança goste do brinquedo? É algo bastante complexo. Ele fazia isso em um dia. Sabe o que ele fazia? Pedia a amostra dos brinquedos para todos os seus fornecedores, punha num espaço, chamava os filhos e os amigos e passava o dia anotando o que mais fazia sucesso. No fim do dia, ele tinha uma linha de brinquedo para o ano inteiro. Resultado, ele importava 360 containers de brinquedo por ano. Sabe qual era o problema dele? Ele vendia mais do que ele conseguia importar. Ele não conseguia entregar os pedidos todos de venda. Com um investimento de um dia e um monte de criança feliz. Isso é inovador? Acho que tem muita indústria de brinquedo que gostaria de ter esse cara no corpo dela, para dizer para ele, não, você está louco, vamos contratar uma consultoria. Enfim. Depois eu saí da Puffs e fui para a Sevencom, que foi uma casa para mim, uma empresa que eu admiro bastante. Lá eu trabalhei como programador, como consultor, fui gerente de operações, fui gerente de produtos, participei do desenvolvimento do primeiro home broker do Brasil, aprendi muita coisa com muita gente, até que a BMF Bovespa me chamou para trabalhar. Nesse inteirinho eu fiz uma faculdade de administração, porque como eu já tinha falido uma empresa, eu também achava que eu não ia falir a segunda se eu fizesse isso. Mas isso é só um detalhe. A BMF Bovespa me chamou, lá eu fui coordenador de desenvolvimento durante um tempo. Sabe esse pessoal aqui da Atom? Deixava a gente maluco. Para vocês terem uma noção, hoje na Bolsa são 4.000 transações por segundo. 1, 2, 3. Tiveram 12.000 negócios desses que a Atom falou. Cara, desenvolver TI para suportar isso deixa a gente sem cabelo. Mas foi muito legal. E aí eu casei com o meu amor, com a minha paixão, que suporta a minha vida, me suporta, enfim, que é a Karime, ela, coitada,
casou comigo. Enfim. Ela ainda vai aprender alguma coisa na vida. Deixa ela errando por enquanto. Em 2009 nasceu meu filho. Em 2011 eu me tornei coordenador de arquitetura de sistemas. Na verdade, arquitetura e infraestrutura na BMF Bovespa. E eu falei, pô, agora eu já sei um pouco mais sobre o mundo. Eu vou fundar mais uma empresa. E aí eu fundei a Prepara, ensino profissionalizante, que foi fantástico. Em 6 meses a gente colocou 800 alunos dentro da escola. Cara, isso não é fácil de fazer, acreditem, ninguém quer estudar hoje em dia. Até porque a gente está lidando com um pessoal entre 10 e 15 anos de idade, é um público que ainda não está sedento por isso, tem outros interesses, mas a gente colocou 800 alunos. E, novamente, eu errei, porque eu não consultei minha principal cliente, aquela que eu casei, que eu sou apaixonado. Ela chegou para mim depois de 6 meses e falou, não é isso que eu quero para a minha vida. Ah, meu Deus. Não, não é o que eu quero para a minha vida. Vendemos a Prepara Tucuruvi. Bom, ok. Nesse meio tempo, lembra que todo esse tempo eu trabalhei com tecnologia, mas eu nunca me formei de fato em algo sobre tecnologia. Então eu fiz gestão de TI, e aí a Sevencom me chamou de novo. Pô, parente, vem aqui. Nós temos um negócio aqui que é irrecusável. Sai da bolsa, vem trabalhar com a gente para ganhar menos e poder perder o emprego daqui a 6 meses. Gente, como é que você recusa uma proposta dessa? Não tem como. A pessoa que recusar isso tem algum problema. Eu falei, eu vou. É lógico, porque eu não iria. Enfim. E aí a gente... vou tentar explicar um pouquinho para vocês do porquê que eu aceitei tudo isso. A gente começou a estudar alguns cases interessantes. Eu vou passar alguns aqui para vocês. Um deles é o Banco Original, acho que todo mundo aqui já ouviu falar. E a beleza do Banco Original no mundo de inovação não é ser digital. A beleza é que ele olhou para o jurídico de todos os bancos que já existia e desafiou eles à luz do dia. Falou, não, aqui não vai ter papel. Vocês têm noção de quantos escritórios de advocacia devem ter falado para esse cara, você é louco, isso não vai dar certo, ninguém vai aprovar? Mas ele fez. Algumas pessoas atribuem isso ao Henrique Meirelles, está junto desse banco. Eu, particularmente, acho que o presidente de outras grandes corporações tem o mesmo nível de acesso que o Henrique Meirelles teria. O que fez diferença aqui foi as pessoas entenderem que o impossível é só uma palavra, como disse o João muito bem. A Uber nunca foi dona de um automóvel e revolucionou o mercado de transporte. Candy Crush, quem joga Candy Crush? Aqui não vale mentir, pode levantar a mão. Caramba, quanto mentiroso. 300 milhões de dólares por ano em vidinhas virtuais. Clash of Clans, 700 milhões. O Guia Bolso, para quem não conhece, é uma plataforma de educação financeira. E a proposta dela é assim, você tem conta em 5 bancos, eu trago aqui e coloco tudo num mesmo aplicativo para você acompanhar. E, obviamente, o que os bancos disseram para esse cara? Não, aqui você não vai se conectar, porque a gente tem um lance de segurança disso, daquilo, o dado é do usuário. Ele se conectou nos bancos sem autorização. O fato é que agora ele tem mais de 2 milhões de usuários e o app dele tem mais downloads do que o app dos próprios bancos. E quando um banco realmente resolver tirar ele, os clientes vão junto, porque o resultado que ele dá para o cliente é muito bom. Starbucks. Vocês sabem qual que é o segundo produto que mais fatura na Starbucks? Café é o primeiro, vou ajudar. Quem sabe? Muffin? Cookies? Não, é cartão pré-pago. É um produto do mercado financeiro. Se você pudesse sacar dinheiro na Starbucks, a agência da Starbucks seria mais legal do que a agência que você vai hoje? Um pouquinho, né? Será que o pessoal de banco não deveria se preocupar com a Starbucks, que vende café? Eu estaria muito mais preocupado com eles do que com as fintechs. A Massfix é uma empresa colombiana de crowd factoring. Você que quer, de alguma forma, acha que o restaurante que você almoça é um bom pagador e quer adiantar dinheiro para os fornecedores daquele seu restaurante, faça isso pela plataforma. Você vai ganhar mais do que o banco te paga
e os fornecedores vão pagar menos juros do que pagam para os bancos, para adiantamento. A Tapago é um caso fantástico, eles são de Marília, eles têm hoje... Caiu a linha, gente. Pronto, voltou. A Tapago, eles têm hoje 247 estabelecimentos cadastrados, é uma empresa de vale-refeição, vale combustível, etc. Mais de 3 milhões circulando dentro da plataforma, mas o mais incrível, tem 3 funcionários. Os caras conquistaram o mercado inteiro com 3 funcionários. Isso é inovar. Isso é inovar. A Nespresso, não precisa nem falar, acho que todo mundo aqui conhece Nespresso, quem não conhece, estude. O Skype, de 490 bilhões de minutos que se fala no mundo, 167 bilhões hoje é do Skype. E as corporações com inovação, como é que elas lidam com isso, né? Isso tem trazido diversas perguntas para as corporações. As pessoas hoje têm uma liberdade real de escolha, né? Cara, não gostei do que o meu banco fez comigo. Isso aconteceu comigo. Durante o almoço, enquanto eu esperava o meu prato chegar na mesa, eu me cadastrei no banco original, mandei documentos, fiz tudo pelo celular. Passando uma semana, eles me ligaram. Olha, que dia que a gente pode ir coletar a sua assinatura? Ah, dia tal. Dia tal, no horário, estava lá um cara com um tablet, eu assinei no tablet, ele me deu um kitzinho de boas-vindas, e eu me tornei cliente de um novo banco, sem nenhuma burocracia. Isso é liberdade real de escolha. E sabe o que eu vou fazer se o original pisar na bola comigo? Eu vou apagar o ícone dele do meu celular. E acabou a nossa relação comercial. Isso é liberdade de escolha, né? É fantástico isso. A tecnologia hoje é algo barato. Qualquer um pode construir. Eu não digo só tecnologia como tecnologia da informação. Se você quiser fazer um carro na sua garagem, hoje você faz. Vai gastar um tempo, vai apanhar um pouco, mas cada dia mais a tecnologia é barata. As pessoas realmente se preocupam num nível humanitário, né? O que de fato eu estou deixando para o mundo com o que eu estou fazendo, né? Eu quero ganhar, ok, mas eu quero que as outras pessoas também fiquem bem, também ganhem. Os níveis de confiança são muito elevados hoje em dia, por diversos motivos, né? E mais vale a média do que as pessoas acham do que um especialista. Alguém aqui já comprou no Mercado Livre? Não? Agora o pessoal levantou a mão, está mais descansado. Você olha o nome da loja ou você olha a reputação do vendedor? Olha isso, gente. Eu gastei 1 trilhão em propagandas no horário comercial da melhor emissora, e você está falando que você não compra por causa do meu nome. Você confia mais no maluquinho que está lá no fundo da casa dele, lá no Cafundó do Rio Grande do Sul, vendendo para você? Todo mundo fala que ele vende bem, entrega na data, dá suporte. É dele que eu vou comprar, não de você. Então, as grandes marcas precisam começar a pensar o seguinte: como o meu cliente realmente vai confiar em mim? Porque é só dessa maneira que eu vou influenciar ele. Além disso, as pessoas começam a desvalorizar a hierarquia, né? Eu não vou... Tudo bem, você tem um baita cargo, legal. Mas quem é você, de fato, como pessoa? Eu confio nisso, não confio no cargo que está embaixo do seu cartão. Então, começa a ter uma desvalorização da hierarquia. As pessoas começam a transformar o dinheiro e o conhecimento como um estilo de vida, né? Então, assim, isso aqui vai ser minha vida, dinheiro e conhecimento, dinheiro e conhecimento. Cada dia mais as pessoas estão se voltando para isso. E aí você olhando para todo esse cenário, você olha para uma corporação que você leva 30 dias, muitas vezes, para ter um reembolso de um táxi. Tem alguma coisa mais simples do que o reembolso de um táxi? Você precisa de 30 dias, com assinatura de não sei quantas pessoas. O mundo corporativo precisa se aproximar dessas questões que eu estou colocando aqui. E eu não sei a resposta delas. E foi por isso que eu aceitei aquela proposta de vem para cá para um negócio que a gente acha que pode não dar certo e você vai ganhar menos. Porque eu estou muito disposto a tentar responder isso aqui e aprender com isso.
não só a Sevencom começou a se questionar sobre isso, né? O Bradesco criou a InovaBrá, o Itaú criou o Cubo, a Porto Seguro Oxigênio, a Telefônica Vaira. Para mim, o caso mais impressionante de todos é o Sebrae. Simplesmente porque o Sebrae ajuda empresas a crescerem a vida inteira. É isso que ele faz. E ele olhou para tudo isso e falou, mas isso eu não sei fazer. Vamos abrir aqui dentro um espaço para essas startups, vamos trocar, vamos tentar responder para esse novo mundo também. Então o Sebrae criou o próprio Sebrae para ajudar a responder essas questões. Isso é uma mente inovadora. O cara tem total ciência de que ele sabe tudo sobre aquele assunto e ele diz, isso eu não sei, isso eu preciso aprender com os outros. Coloquem isso no seu mindset inovador, acho que é importante. E a Sevencom criou a Seven Labs. Eu acredito muito que a inovação não acontece sozinha. Sabe aquele filme Eu Mesmo e Irene? Então, não, eu mesmo e Irene não vamos fazer inovação. A gente precisa de mais gente. A gente precisa de mais variáveis. A gente precisa de mais conhecimento. Então, na minha visão, as corporações que querem ser inovadoras têm que parar de fechar a porta, preocupada que eu descobri o ovo de Colombo e não vou contar para ninguém, e começar a abrir isso para que as pessoas participem e agreguem valor. Então, eu vou mostrar exatamente a atmosfera de inovação da Seven Labs, que é a que eu posso falar com bastante propriedade, mas esse desenho não é um diamante à toa, é porque realmente eu acho que vale um diamante essa atmosfera de inovação. A gente conecta mentores com startups, com parceiros, com investidores, com clientes, com a Sevencom, dando suporte de executivos, empreendedores, conhecimento de diversos segmentos, dinheiro, que é muito importante para essas pessoas, clientes dos nossos parceiros, da Sevencom, e, enfim, em qualquer nível dentro dessa estrutura, e a Sevencom apoiando com tecnologia, especificamente, essa atmosfera de inovação. E agora eu vou contar um pouquinho da minha trajetória pessoal, né? Falei um pouquinho da minha trajetória profissional, mas porque eu quero chegar num outro ponto. Para isso aqui funcionar, a coisa mais importante é a comunicação. Senão, não funciona. Eu sou apaixonado por motocicleta. Eu vim de motocicleta hoje. E é muito legal andar de moto. Porque o preconceito sempre anda na sua frente. As pessoas, você anda de moto, anda. Você é louco. Aí o outro pensa, você é ladrão. É muito legal, cara. Você chega na porta dos lugares de moto para entrar, os seguranças já saem de 3 para te atender. Oi? Não, cara, só vou dar palestra, fica tranquilo. É muito bacana. Eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu, foram 2.000 quilômetros em 3 dias. Fiz uma viagem para Bonito, conheçam, é bem legal. São 3.200 quilômetros em 4 dias. Para o Peru, 10.000 quilômetros em 20 dias. Mas por que é importante para mim ser motociclista? Porque é a visão que eu quero passar como pai para o meu filho. Eu quero que meu filho, quando olhe para mim, ou lembre de mim no futuro, fale, pô, meu pai era um cara destemido. Meu pai não tinha medo. E é essa a mensagem que eu passo quando eu mostro para ele que eu sou um motociclista. Isso é comunicação. Eu tenho um livro fotográfico impresso, sou apaixonado por fotografia, outro hobby. Fiz esse mesmo livro para iPad, tenho mais de 120.000 fotos, e de novo comunicação. Porque eu quero que a minha esposa me veja como marido, um cara sensível, um cara que tem olhos para o mundo de uma maneira que ninguém olha. Comunicação. Eu não falei nada com eles, não falei com meu filho, não falei com a minha esposa, mas eu estou me comunicando. Nado 2K, corro 5, agora eu fiquei com vergonha, vou mentir no slide, porque ela corre uma maratona. Tudo bem, vai, eu tenho barriga, então tá valendo. Mas é como eu me comunico com os meus pais. Eu quero que eles olhem para mim como filho e não se preocupem, meu filho está saudável?
Tá lá, está correndo, está fazendo esporte, está bem. Tira uma preocupação deles. Tudo isso, gente, é comunicação. Como a sua empresa, de fato, se comunica com acionistas, com a concorrência, com os clientes, com os fornecedores e com os funcionários? Como você se comunica com seus vizinhos, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais e com seus amigos? A atmosfera de inovação precisa de comunicação. E nós, como pessoas, precisamos investir em aprender a nos comunicar. E eu vou tentar dar um exemplo de como se comunicar é difícil. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Eu sempre tomo café da manhã na cafeteira Nespresso. Muitos estão se questionando por que esse cara está falando isso. Muitos não prestaram atenção. Muitos estão pensando que eu estou falando da Nespresso porque eu citei no slide anterior. Gente, eu só falei uma frase. Olha como eu despertei. E depois, uma curiosidade, depois que eu aprendi isso, nunca mais eu fiz reunião de equipe. Fazem 5 anos que eu não faço reunião de equipe. Eu converso com um por um. Porque eu descobri que toda vez que eu falava uma coisa, eu mesmo gerava rádio peão. Coisa que eu era mais contra. Porque cada um interpretava de uma forma diferente. Né? Indo além, algumas pessoas podem pensar, toma café na Nespresso de manhã porque ele tem preguiça de acordar e fazer o café da manhã. Outras podem pensar, não, ele toma café na Nespresso de manhã porque ele gosta de dormir até um pouco mais tarde. Outras podem pensar até que eu gosto mesmo de Nespresso. Na verdade, não é nada disso. A questão é que, quando você se comunica, cada um está interpretando de uma maneira. Então, quando a sua empresa manda aquele comunicado para todos, vocês realmente acham que todo mundo leu igual? E numa atmosfera de inovação, que nós estamos falando de uma coisa que ninguém entende. Eu falei de café, gente, que existe há quantos anos? Sei lá quantos. E numa atmosfera de inovação. Então, ter um player no meio da conversa que seja capaz de estabelecer boa comunicação é bastante importante para a inovação. Então, eu queria deixar aqui para vocês essa reflexão. Qual que é a importância da comunicação para a inovação? Né? E se você e a sua empresa realmente têm habilidade em se comunicar. Eu acho que isso é essencial para que as coisas aconteçam. Né? Durante toda a minha trajetória, vocês viram que todos os fracassos e insucessos, no final, se deram por falta de comunicação. Gente, obrigado. Estou à disposição de todos.